Por isso que se meu bolso falasse e ele percebesse que a gente ainda não tem tranquilidade através dos seguros, certamente, como o Henrique falou, ele ia estar gritando. E aí, pessoal, quem tá aqui é Maurício Meirelles em mais um episódio do Se Meu Bolso Falasse, esse lugar que a gente descomplica temas que muitas pessoas têm dúvidas. Na verdade, eu quero falar temas chatos. Tem chato. Muita coisa chata sobre o universo financeiro. Hoje a gente vai falar sobre seguros. É um assunto que eu não tenho nenhuma noção. E se você também não tiver noção ou conhece alguém que não tenha noção, fica até o final ou encaminhe esse vídeo para essa pessoa, que com certeza a gente vai se complicar com as perguntas que eu tenho, que você pode pensar, nossa, ele tem essa dúvida? Sim, eu tenho. Tô aqui então com o Guilherme e com o Henrique, que vão me ajudar, pessoal do Sicoob, pelo amor de Deus. Primeira coisa que eu quero saber, o que é seguro? Ele é um produto, ele é um serviço e qual a função dele na nossa vida? Vamos começar bem burocrático e a gente vai contando história e daqui a pouco fica todo mundo sem camisa. Não, brincadeira. Pode falar, por favor. Maurício, primeiro, obrigado por a gente proporcionar esse papo aqui, você tirar um tempo da sua agenda aí para poder conversar sobre um assunto muito relevante e, eventualmente, muito divertido também. Mas seguro é uma solução financeira para eventuais problemas que cada um de nós pode ter. Então você pode embalar como quiser. Pode ser produto, pode ser serviço. Quando que é produto, quando que é serviço? O produto é quando, a partir do momento que você fecha um negócio, a abordagem de quem está te vendendo um seguro fala, esse é um produto muito bom. Mas quando você vai usar, ele é um serviço que está sendo prestado para você. Tá. Vamos entender melhor assim. Por exemplo, dá para fazer seguro de tudo? Porque, pelo que eu entendi, seguro é uma coisa que vai me dar um dinheiro, né? Essa é a minha visão leiga. Vai me dar um dinheiro sobre algo que eu estou protegendo. Seria isso. Só que aí, quando você fala de seguro, eu já penso no problema. E aí isso não acaba afastando, porque eu não quero ter problema. Você tá me vendendo um problema? O que é? Muito bom estar com você também, aqui com o meu amigo Henrique. Vai ser um bate-papo sério, mas o sério não precisa ser chato. Por favor. Você vai ver como é que nós vamos contar caos aqui, nós vamos contar um monte de coisa do dia a dia que acontece, com certeza, com as pessoas que estão nos assistindo. Isso que você falou, Maurício, é uma verdade, tá? Eu vou devolver uma pergunta para você. Eu, particularmente, trabalho já há vários anos, única e exclusivamente com seguros de vida. Então, eu vou te fazer a pergunta. Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando a gente fala seguro de vida? Morte. Então, esse é um primeiro problema. As pessoas associam diretamente a palavra vida a exatamente o oposto, morte. E aí, quem em sã consciência acorda num dia lindo como esse que está fazendo hoje, fala assim, puxa, hoje eu tô com uma vontade de falar sobre a minha morte. Ou pensar nela, né? Eu vou pensar na minha morte. Como eu protejo a minha morte, né? Exato. Que nem tá na minha cabeça. Que por vezes pode ser algo tão distante que você não quer se proteger hoje. Mas que a gente sabe que todos os dias pode acontecer. Além disso, os seguros de vida, tá? Eles têm coberturas das mais diversas, tá? Não só no Sicoob, mas no mercado como um todo, as pessoas utilizam em vida. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco. Mas, principalmente, respondendo a sua pergunta, se a gente falar o que é um seguro, ao invés da gente associar com algo ruim, eu acho que se a gente chegar ao final e as pessoas associarem com proteção, a gente começa a mudar essa cultura e essa percepção das pessoas sobre o produto seguro. É quase como se você me perguntasse o que você pensa em seguro de vida e eu respondesse proteção. E não falar mais morte. Exato. Proteção para quem fica, seria isso, basicamente? E, inclusive, para quem está em vida. Tá? Então, por exemplo, vou falar um pouquinho do Sicoob. Já quebrando o protocolo, vamos falando aqui para tornar mais simples e fácil o entendimento do pessoal. Hoje, por exemplo, um seguro de vida, claro que a principal proteção dele é para quem fica. Quer dizer, se eu vier a faltar, eu, por exemplo, Guilherme, 44 anos, 2 filhos menores de idade, único provedor de renda da casa. Se eu vier a faltar, as minhas crianças precisam continuar a estudar, precisa continuar a ter o plano de saúde, precisa continuar tendo lazer, precisa continuar tendo toda a vida que a gente proporciona hoje a partir do nosso padrão de vida. Mas, enquanto isso não acontece, eu posso sofrer um acidente e ficar inválido. E aí eu vou precisar. Só bati aqui porque... Ok.
Mas a gente indeniza todos os dias. Esse é meu seguro de vida. Às vezes eu bato aqui. Mas ao final você vai trocar essa batida por proteção, você vai ver. E as pessoas também ficam doentes. Sim. E cada vez mais nos dias de hoje, tá? E os produtos de hoje indenizam muito as pessoas em caso de doenças graves também. Então a pessoa tem a dignidade de fazer um tratamento a partir de uma indenização de um seguro de vida. Então você veja que eu acabo de provar por A mais B que seguro de vida não está relacionado apenas à morte. Ele é proteção para vários momentos da vida das pessoas. Eu acho que a gente tem que acabar com essa coisa, Henrique, que eu acho que as pessoas ficam muito assim do tipo, eu não estou morrendo, por que eu preciso desse seguro? Você sente isso? Eu queria até entender como é que funciona nesses 220 milhões de brasileiros que temos aqui, quem é segurado, quem não é segurado, como é que funciona em outros países, dá um panorama. Maurício, excelente abordagem aí, porque é o seguinte... Obrigado. Né? Obrigado que a galera me contrata para sempre. É ok, tamo junto aí, entendeu? Depois... Bom, mas resumindo, países da América do Norte, Europa, têm uma consciência de seguridade bem mais madura. E no Brasil isso não está tão despertado quanto nesse primeiro mundo, vou colocar assim, tá? No Brasil, a gente tem muita margem de crescimento e para mudar essa cultura da seguridade. Eu queria voltar só na última pergunta que você fez sobre tem seguro para tudo? Então, quando a gente pensa no nosso dia a dia, tem seguro para o pet ao avião, passando pela vida humana, igual o Guilherme falou. Então, tem a vida do animal, gado, fazer seguro de gado, seguro do pet em casa, seguro da aeronave. Seguro de embarcação. E isso, então, no Brasil, como a gente tem essa consciência ainda a amadurecer, temos muitas possibilidades de abordar esse assunto. E eu vim para cá, Maurício, eu fiquei pensando assim, o nome da pegada aqui é Se Meu Bolso Falasse. E eu fiquei pensando assim, um bolso gritando, me protege, me protege. Você entendeu? Das coisas e perrengues que a gente pode passar pela vida. Mas quem determina o que é segurável ou não? Por exemplo, boa. sei lá, tem essa caneca. Eu gostei dessa caneca, eu quero segurar ela. Eu posso segurar ela? Eu posso segurar tudo que eu quiser? Tá. No mercado segurador tem a gente vai começar a entrar nos assuntos assim meio técnicos, mas a gente tenta descomplicar. Sim, eu vou tirar porque eu não vou entender nada. Não, mas aí eu jogo pro povão. Se você está preocupado em entender, essa é a nossa tranquilidade. Então a sua preocupação é a nossa tranquilidade. Então o que acontece? Se a gente pensa assim, que numa companhia seguradora, tem um profissional lá que chama subscritor. Aí fala assim, eu quero fazer o seguro da caneca. Aí, digamos que possa existir um seguro para caneca, especificamente só para caneca. Aí ele vai falar assim, ele vai avaliar a caneca se ela já está trincada, ou você vai segurar ela para roubo. Então depende. É igual carro. Igual carro. Entendi. O carro. Então tem regras para se contratar um seguro de um carro. Entendi. Que vai analisar o ano do carro. Mas eu poderia. Tudo que eu acho... Porque eu já vi... É óbvio que eu vou fazer essa pergunta, eu vou sair do protocolo, porque me chamaram para isso. Eu já vi pessoas que fazem seguro para bumbum. Se tem valor para uma pessoa, tem um produto para seguro. Entendi. Tá? Tem que ter valor. Tá? Você está com uma peça aqui que hoje é obrigatória para toda a população quase mundial, que é o celular. Certo. Que tem minha vida aqui dentro. Meu seguro de vida está no celular. Tem valor. Vale mais que minha vida, talvez. Tem valor e, portanto, tem seguro. Sim. Tá? O seu principal, tá? A sua principal matéria-prima é a sua presença, é a sua voz, é você estar nos lugares. Se você, por exemplo, sofrer um acidente ou ficar doente e ficar 3 ou 4 meses ou 6 meses em tratamento, não podendo falar. Eu tenho seguro pela voz? Tem que ter seguro. Tem seguro. E como que avalia seguro para a voz? A voz está rouca, não vale tanto. Exatamente. Essa figura, né, que o Henrique chamou ali, que é o subscritor, essa pessoa lá na seguradora que faz toda a avaliação de risco. Entendi. Risco, valor, quanto é que você deseja segurar. Por exemplo, existe um produto muito comum no mercado chamado diária por incapacidade temporária ou renda por incapacidade temporária. Os nomes às vezes são complicados, mas eles normalmente querem dizer o que ele vai segurar. Sim. Renda por incapacidade temporária. Já entendi. Tá claro. Eu estou incapaz de fazer, por acidente, de gerar por doença, renda. Exatamente. Então você vai receber para profissional liberal. Eu gostei demais, Henrique, essa alusão que você falou do bolso gritando. Imagina um profissional liberal, imagina um médico, um dentista, um cirurgião. Imagina
qualquer pessoa que tem um trabalho manual e quebra a mão, quer dizer, fica 3 meses engessado. Quer dizer, o bolso dele vai ficar desesperado se ele não tiver feito seguro. Veja que todas as vezes que a gente fala de algo ruim, que é aquela primeira questão que você colocou, mas é uma coisa ruim que vai acontecer comigo. Sim. Veja que todas as vezes que a gente fala de algo ruim, o seguro vem para tornar aquilo mais tranquilo. Eu acho que a gente tem que mudar, de alguma maneira, essa coisa. Porque assim, vamos lá, eu vou dar um exemplo do que acabou de acontecer agora. A gente teve lá no Rio Grande do Sul, tivemos uma tragédia. Tem muita gente que tá mais tranquila, vou usar aspas, né? Porque o cara já fez um seguro, ele não imaginava que poderia chover, e de repente ele olha e fala assim, cara, eu não começo do zero, porque alguém está me pagando esse problema que eu tive. Agora tem gente que não entrou na seguradora, e aí esse cara começa do zero. Então, é um ponto positivo o seguro nesse caso. Seria isso daí? Perfeito. Henrique, você me permite explorar um pouquinho essa questão do Rio Grande do Sul? Está em pauta, porque é mais recente, mas a gente tem várias tragédias aí que já aconteceram. Mas não vamos falar da tragédia, porque a tragédia é algo ruim. Vamos falar da coisa boa. Você falou boa. Justamente do day after aí, né? Do dia seguinte. Coincidentemente ou não, eu estou terminando um trabalho em grupo, onde a gente vai fazer um comparativo de como uma sociedade que é mais avançada na cultura da proteção consegue se reconstruir em detrimento a uma outra sociedade que não é. Vamos dar 2 exemplos extremos. Japão, Fukushima. Tá? Acho que todos lembram do tsunami, terremoto, aquela doideira. Acabou com a cidade. Alguns meses depois estava tudo reconstruído. Quando você pega o percentual protegido da população do Japão, é altíssimo, acima de 90%. Quer dizer, só para deixar claro, 90% da população japonesa tem seguro. Exato, aproximadamente. Sim. Tá? Pode ser errar para pouco para mais, pouco para menos. Não vai encher o saco no comentário, na verdade é 76. Exato. Tem um cara aí, o Ivan, que tá enchendo o saco. Mas você quer dizer isso. É isso. E aí, como as pessoas têm cultura, isso demonstra a cultura de proteção também de um país, que investe mais na proteção do que na reconstrução, que é mais barato. Seguro é isso. Seguro é você investir na proteção, porque a reconstrução depois é mais cara. É só a gente pensar na nossa vida. E aí o tempo de reconstrução dessas cidades é infinitamente mais rápido do que, por exemplo, certamente o que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Porque as pessoas não estão seguradas? Porque as pessoas não estão seguradas, o Estado não tem a cultura. E aí, vamos lá, vamos pensar de modo econômico. Pelo Estado não estar segurado, logo você não tem capacidade de voltar a ser o que era, e isso acaba gerando um problema no comércio, que gera... Então, isso demora. Se todo mundo está segurado, de alguma maneira, né, a coisa se reconstrói rápido, porque o dinheiro está ali andando, seria isso? No dia seguinte de uma tragédia que causa comoção, vem as contas. Sim. Não tem jeito. Tá? Nós trabalhamos com crédito no Sicoob. Tá? Nós trabalhamos com todos os produtos financeiros. No dia seguinte vem a conta. E o seguro, ele vem para apoiar justamente isso. É inevitável, Maurício. A gente passa por momentos mais críticos ou menos críticos, problemas na nossa vida. É inevitável. Sim, sim. O evitável é você deixar o seu bolso sem nenhum recurso de proteção. De proteção para construir. E é muito curioso que você está me falando uma coisa assim, você falou Japão, mas os Estados Unidos também tem bastante seguro. Você falou países de primeiro mundo. Eu acho que o Brasil, você estava batendo papo antes de começar, que o Brasil tem essa coisa do imediatismo, né? A gente é um país muito... Às vezes, acho que o Japão é um país que pensa muito no futuro, né? Tem outros países que pensam muito no passado. Eu acho que o Brasil é um país que pensa muito no presente. O Brasil, o carnaval, é a festa, o cara tem pouco dinheiro e tal. Você acha que existe um preconceito financeiro do tipo, por que eu vou investir numa coisa que eu não estou usando? Vou ficar doente? Nem sei se eu vou ficar doente. E se eu ficar doente, tá tudo bem. O que você vê da cultura brasileira em relação a essa questão de não ter tanto seguro para todo mundo? Maurício, de fato, como eu falei, acho assim, como brasileiro, né? Então, a nossa consciência securitária coletiva ainda tem que amadurecer muito por conta desse imediatismo. Você acha que é por isso? A gente tem que fazer uma reflexão também em relação à faixa etária de população. Legal. A população brasileira está envelhecendo. A gente tá ficando mais velho, né? A gente tá ficando mais velho, vivendo mais.
vivendo mais. Então, ou seja, nós temos mais possibilidades de pensar no futuro. Ah, sim. A gente tem de não pensar só no agora. Mas não é preocupante isso? Porque se a pessoa tá ficando mais velha, com menos possibilidade... Se o cara tem, tipo, preconceito com seguro, ele vai ficar mais tempo com esse preconceito com seguro, ou não? O que você acha? Os episódios que têm acontecido nesta geração que nós estamos vivendo, passamos por pandemia. Pronto, matou. Passamos pelo Rio Grande do Sul, você citou. Sim. Então, tem muita gente nova nos assistindo, mas eu que sou novo há mais tempo, eu vi o 11 de setembro, Sim. 2001. Então, ali, um fato, um risco não mapeado, inclusive. Um risco não mapeado. Teve um problema ali que afetou um monte de gente e um tanto de gente teve que ser indenizada. Seja de vida, seja por dano. Mas agora, assim, você falou o Ivan, né, que está aí assistindo a gente, eu estou pensando no Alfredo. O Alfredo, eventualmente, trabalha numa fábrica lá do Rio Grande do Sul. O que o seguro pode trazer, por exemplo, de bem-estar? Então, às vezes ele não tem seguro, mas para o bem-estar dele, ele pode pensar assim, gente, será que o dono da fábrica fez o seguro da fábrica? Porque depois da enchente, eu quero continuar com o meu emprego. Ah, legal, que é uma coisa coletiva, né? Uma coisa coletiva. Então, você vê que o seguro, em vez da gente pensar pelo viés negativo, o aspecto positivo de trazer bem-estar. Ou seja, o Alfredo está lá tranquilo, o emprego vai continuar, ele vai continuar recebendo o salário dele e a família dele vai continuar estudando. Por quê? O dono da fábrica fez um seguro que depois lá da enchente ele vai continuar as atividades. Você usou um termo que eu acho que a gente podia começar a usar, de verdade, que é tranquilidade. Quando você fala o que você pensa em seguro de vida, você fala morte, talvez teria que falar tranquilidade. Porque assim, eu tô tranquilo porque eu pago uma quantia mensal e isso vai dar uma tranquilidade para minha família caso aconteça alguma coisa. Em cima disso, eu pergunto agora curiosidade sobre o universo de seguros. O que é mais segurado hoje em dia? Qual que é o produto ou serviço que vocês mais olham e falam assim, isso a galera se preocupa, isso não se preocupa? O que vocês veem? O Brasil, o mercado de seguros do Brasil passou por uma mudança diretamente relacionada a um aumento da cultura. Isso que o Henrique falou é verdade, a gente ainda é imaturo em alguns pontos. Hoje a gente tem aproximadamente 20% da população com algum tipo de seguro, mas já foi zero. Quando isso era zero? Não, isso eu estou falando há muito mais tempo atrás. Porque aí, a hora que a gente começa a ter estabilidade do país, e ela foi mais conquistada a partir de 94 com o Plano Real, sim. As pessoas começam a ter condições de se planejar. Sim. Porque com uma inflação de 150% ao mês, vou fazer... Você fica mais no presente. Aí eu tenho que resolver amanhã. Sim. Agora não, agora eu preciso resolver futuro. E aí, essa mudança cultural foi interessante. O que as pessoas não deixavam de fazer de seguro antes de pensar na própria vida? Porque tem uma outra pergunta que a resposta é meio óbvia. O que é mais importante para você? Normalmente as pessoas, minha vida, minha família, as pessoas que eu gosto. Essa é uma resposta tradicional. E aí a gente sempre, eu como trabalho há anos com seguro de vida, eu sempre falei o seguinte, e por que você faz seguro do seu carro e não faz seguro da sua vida? E era assim. O seguro que as pessoas mais faziam era o seguro de automóvel. A coisa de 10 anos atrás, mais ou menos, Maurício. Ivan, pode ser 9, pode ser 8,5. Por favor, Ivan. Vai ter um Ivan que vai comentar, certeza. Vai ter. Aliás, eu já conheço alguns que sei que estão nos assistindo. Sim, na verdade é 7,5%. Essa galera... Mas tudo bem. Senão você vai ficar limitado a falar o que você pensa. Exato. Então, o ponto é o seguinte, neste momento houve a virada no Brasil. As pessoas passaram a comprar, ou a indústria de seguro passou a vender mais seguro de vida do que seguro de auto. Jura? Hoje de vida é maior do que o de automóvel? Exato. Que legal. E no Sicoob é assim também. Mas isso é um bom ponto. Isso é um achismo que eu já achava que carro ainda era o maior. Mas eu ainda continuo achando, pegando um pouco do que meu amigo Henrique falou, que tem que vender mais também o dos outros. As pessoas têm que comprar também mais dos bens. Né? Então, ok, as pessoas estão protegendo mais a vida. Vamos lá, planos de previdência que também estão ligados à proteção, né? Proteção futura ou acontecer alguma coisa. Então, veja que essa mudança cultural vem acontecendo. Por isso, Maurício, que a gente tem que tirar o chapéu para iniciativas como essa. Um cara como você que sabe falar com a população, que
tira aí todos os mitos. A gente tem que, se uma pessoa que está nos assistindo já mudar a consciência em relação a seguro... Eu tô mudando, eu sou entrevistador, já tô mudando. Perfeito. Porque eu tô olhando pra mim agora, desculpa te interromper, eu tô olhando pra minha vida agora e falando assim, tem muita coisa que eu não tô segurado. O meu celular. Perfeito. E aqui tá uma série de... Agora fulano, Ivan, não me assalta também, porque eu falei isso. Mas assim, meu celular é uma coisa que vale muito dinheiro, né? Não só dinheiro do produto, mas assim, tem muita coisa importante aqui dentro. E tá exposto a risco todo momento. E tá exposto a risco. Então, numa dessas, se eu perco um celular ou se rouba o meu celular, eu poderia estar segurado no Sicoob, por exemplo. Perfeito. E como é que funciona agora, continuando o papo, como é que funciona essa análise? Eu entendi que você falou do cara lá, do não sei o quê. Subscritor, tal. É o cara que avalia o risco, se a companhia quer ou não aquele risco. Porque a companhia pode não querer também. Ah, claro. Entendeu? O cara tá tossindo muito aqui, peraí, deixa eu dar uma olhada se essa tosse veio antes e tal. Isso que eu queria entender, pra entender como é que funciona. Mas, leigamente falando, eu recupero todo o valor do meu celular, eu recupero parte do meu celular, ou eu recupero toda a minha caneca, parte da minha caneca, eu recupero... Como é que funciona? Porque eu acho que as pessoas, elas têm muito essa dúvida do tipo, eu tô pagando mensal, beleza, pra segurar o meu celular. E aí roubou, vocês vão falar, não, a gente vai pagar só 1%? Como é que funciona isso? Vai pagar o que está combinado. Então, tem um documento, que é uma apólice, que ali está explicitado o que vai pagar sob determinada condição. Entendi. Então, é o meu combinado com você. Você abriu uma oportunidade para falar um negócio aqui, que é o seguro de carro. Não é que ainda e vende muito. E a frota brasileira é baixamente segurada. Agora, olha, uma preocupação até de já quem tem o seguro. Então, por exemplo, eu estou andando, né, num carrinho, vou falar a marca aqui não. Tudo bem. Um carrinho antigo lá, meu, tal coisa. Aí eu estou andando perto do seu, que é um importado alemão e cheio de tecnologia e tal. Aí meu carro mistura tinta com do seu. Bateu, misturou a tinta. Eventualmente eu tenho seguro. E se tiver combinado de pagar só um tanto, a companhia vai... Só que não é suficiente para pagar seu carro todo. Então o que eu vou ter que fazer? Porque o meu carro é importado, lógico. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vender meu apartamento para te pagar. Então a gente tem que começar a pensar também nesses detalhes. Para quem já tem um seguro de carro, para ele não pensar só no carro, ele pensar no apartamento. Mas sabe qual é o problema? Eu vejo isso, eu acho que muita pessoa pensa assim, eu dirijo tão bem que eu não vou bater no carro do outro. E aí o cara não sabe o que pode acontecer numa situação XPTO da vida, que sei lá, eu tô distraído com o celular, igual eu já tive várias vezes, bati aqui, quando eu vejo... Por que não foi um carro popular que eu bati? Eu bati numa Lamborghini e essa Lamborghini pode causar um dano imenso na minha vida. Se esse cara ficar me cobrando, eu tenho que pagar ele a lataria dele é o meu apartamento. Então, é quase como uma proteção. Entendi. É uma tranquilidade. Tranquilidade. É uma tranquilidade. Essa questão que o Henrique está trazendo, e você levantou a bola aí, é muito comum. Mas qual que é o valor de um seguro? Porque o bem, você tem um valor. Quanto é que custa o seu celular? Custa 5 mil, 10 mil, 15 mil. Quanto é que custa o meu apartamento? X mil, X milhões. Quanto é que custa a casa? E qual que é o valor da vida? Não sei. Então vamos lá, você tem... A minha menos que o celular. Não, certamente não. A sua até pode ser menos, mas a tranquilidade do seu filho vale muito. Sim. E da sua família. Sim. Você tem um guri aí de 6 anos. 6 anos, né, Maurício? Essa é uma questão importante. As pessoas às vezes vão fazer o seguro de vida, tá? De novo. Até meus filhos estranharam no começo, mas agora já estão acostumados. Eu tenho uma menina de 9 e um menino de 11. E eles sabem que eu sou apaixonado por seguro de vida. E aí quando eles começaram a entender, mas como é que alguém pode ser apaixonado por seguro de vida? Você já começa a perceber o porquê, né? Porque não é do seguro de vida. Na verdade, eu e várias pessoas, nós estamos tentando montar uma legião de pessoas apaixonadas no Sicoob por proteger o seu cooperado. E aí qual que é o valor? Tá? É você que tem que combinar com a seguradora, mas a gente tem alguns indicadores. Por exemplo... Estudos, né? Exato. Seu filho tem 6 anos. Sim.
Eu não sei como é que é a situação na sua casa. Sua esposa trabalha também? Trabalha. Tá, então ela é minha dona, né, na verdade. Ela eu tô aqui okay, porque ela assinou um contrato pra eu estar aqui. É parecido comigo. Tamo junto. Então, olha só. Mas lá em casa sou eu que mando, viu? Sim. Mas é ela que desmanda. Sim. Então, é a mesma coisa. Só muda o certo. Esse é Brasil. Tem algo em comum nisso, né? Temos. A gente pode depois se abraçar, chorar também. Então, veja, você tem que fazer a conta seguinte. Quanto é que cada um leva de dinheiro para casa? Sim. E se um deles faltar amanhã? O seu filho chama? Gabriel. O Gabriel tem 6 anos. Cara, não tem jeito. Hoje, nós estávamos falando antes aqui, hoje você foi se considerar adulto com 40 anos. 40. Então, olha o tempo. Mas vamos pegar o tradicional. Eu virei adulto agora. Sou pré-velhinha do 40, eu virei até sério. Mas só para te interromper, mas esse papo é assim... Talvez você tem 25 anos, já se considera adulto, mas assim, conforme você vai ficando mais velho, você vai tendo mais responsabilidade. Exato. Mais filho, mais apartamento, mais família, mais empresa. E aí, esses assuntos aqui, qual que é a função do Se Meu Bolso Falasse? É tentar deixar menos chato, porque ser adulto é ser chato. É muito mais legal se a gente estivesse numa banheira de Nutella tacando coisa pra cima. Mas esse assunto, ele precisa chegar, por isso que eu peço, se você chegou até aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém e fala assim... Presta atenção, você que está assistindo esse vídeo, falando assim, caramba, esse assunto é importante, convença uma pessoa de assistir esse vídeo, porque em algum momento você vai ter que explicar, e está explicado, com 2 especialistas. Todo mundo vai passar por esse momento alguma vez na vida. Aproveita agora, era só isso que eu queria dizer, continua. E é isso, aí vamos pegar aqui, por exemplo, então vamos dizer que você e sua esposa levam 10 qualquer coisa, 10 de dinheiro, 10 dinheiros todo mês lá para sua casa. Você tem que fazer a conta. Cara, o Gabriel, se a gente vier a faltar os 2 agora, o Gabriel vai precisar dos 10 por quanto tempo? Putz, é verdade, né? E é esse o valor da vida. Você fala assim, pô, mas isso é frio, né? Ah, mas a vida tem valor. Tem. Lembra que eu falei? No dia seguinte da comoção, vem a conta. Eu te entendo. Aí eu tenho uma pergunta boa pra você, porque aqui eu não tô pra ficar passando pano. A minha função aqui é questionar, porque eu tenho dúvidas. Claro. Né? Vamos lá. Talvez seja a dúvida sua, que é o seguinte, vê se você não tem essa dúvida. Ah, eu já paguei seguro durante 40 anos e nunca usei esse seguro. Por que eu vou continuar contratando? Muito bom. Essa pergunta é boa demais. Maravilhosa. Vou deixar meu amigo Henrique falar essa. A tendência é a pessoa achar que... a pessoa começar a bater o carro, não bater pra usar. Achar que nunca usou. Ela contratou hoje, ela começa a usar hoje à noite. Como assim? A tranquilidade que ela tem agora por ter um seguro. Já começou a usar. Isso é bom, hein? Seja uma questão... é bom de ver, né? Ué, então, gostou do uai? Porque revela um pouco Não, mas é verdade isso. Porque você... Cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Porque o meu pensamento é, até com plano de saúde. Aí, perfeito. Boa. Plano de saúde, você pensa assim, cara, por que eu tô pagando... Já veio esse questionamento burro na minha cabeça. Desculpa se você já teve esse questionamento. Que é o seguinte, pô, tô pagando um plano de saúde aqui por mês. Pô, minha saúde tá de ferro. Por que eu vou continuar pagando? Que bom, né? Que bom. Que bom, primeiro. Mas é aquilo que você falou. Cara, você tá pagando pela tranquilidade de você não ficar pensando se acontecer alguma coisa. É legal. E já diria minha mãe, você ficar pensando muito atrai. Aí é uma coisa de crença dela. Mas assim, é verdade. Se você tá pagando um seguro, você não tá pagando o fato de você utilizar lá na frente. Você já tá pagando agora a tranquilidade de você não pensar em cometer alguma gafe no seu dia a dia. Porque você não sabe o que pode acontecer. É verdade. Não, e tanto pra Excelente questão resposta. de dano, de alguma conquista que a gente tenha na vida, quanto a pessoa da própria vida. Sim. Ele não tá pensando em morrer, mas ele tá tranquilo que se acontecer qualquer coisa... Ele começou a usar o seguro na hora que ele contratou. Então ele sempre está usando o seguro. Ele está comprando tranquilidade. Por isso que eu falei que o termo que vocês têm que usar mais é tranquilidade. Proteção, tranquilidade. Sempre costumo dizer o seguinte, pessoal, meu time, somos os que mais cuidam da vida dos outros no Cicobi. É uma torcida, né, Guilherme? É uma torcida. Então, você é um Instagram de fofoca. A gente cuida demais da vida dos outros, tá? Então, à medida que a gente tá avançando demais, o Cicobi Seguradora está crescendo a níveis maravilhosos, porque, primeiro, as pessoas do Cicobi estão entendendo esse conceito de proteção e estão conseguindo levar isso para os nossos cooperados. Então, os níveis de crescimento nossos são maravilhosos. Os níveis de crescimento de proteção. E aí, eu também costumo dizer o seguinte, olha, Maurício, porque terminando aqui, eu já estou com a proposta pronta para você assinar. E aí você vai assinar, você vai passar a ter tranquilidade ainda mais a partir de agora, só que outra coisa que eu falo, não tenha pressa de usar meu produto.
Tá? Não tenha pressa. Não mas você tá pagando que você vai querer utilizar. Não, é uma torcida dele pra você viver o máximo. Posso falar, mas é o contrário, cara. Você me trouxe um argumento muito bom que eu nunca parei pra pensar. Porque você não tá comprando o produto, você tá comprando a tranquilidade. E o fato de você não pensar nisso o tempo todo, isso te gera, talvez, o seu cérebro ficar livre pra você fazer outras coisas e pensar no teu futuro. Perfeito. Nunca parei pra pensar nisso. Já entendi sobre a minha vida. Importantíssima, tal, beleza, já tô pensando no meu filho, na minha família, tal. Eu acho que todo mundo já pensa nisso e é quase como é o produto mais tranquilo de vocês, tanto que você fala que é o produto mais vendido, certo? O seguro de vida passou de carro. Exato. Me fala sobre outros produtos, assim, por exemplo, por que eu tenho... Já entendi, a tranquilidade, mas vamos para outro caminho. Por que é importante eu fazer um seguro dos meus bens? Oh, maravilha. A gente falou aqui agora há pouco das nossas esposas, né? Então agora eu vou explorar um pouquinho, porque depois nós podemos nos abraçar aqui para celebrar também as nossas esposas maravilhosas. Também, porque elas meu bem, né? A gente fica meu bem, meu amor, né? Mas não, deixa o principal, inclusive. Porque elas são maravilhosas, inclusive, sim, né? sim. Então você falou, por exemplo, que ela cuida de muitos negócios para você e tudo e tal. Então vamos pensar aí sobre o aspecto da preservação do casamento para não ter desgaste. Num seguro de residência, Maurício. O que um negócio desse tem a ver? Então, por exemplo, você viaja muito, faz show, sempre tem eventos, inclusive tem seguro para eventos. Mas vamos pensar no seguro de residência. Tem as assistências lá. Você está viajando, sua esposa ali que fala, meu bem, deu um vazamento aqui, ó, precisa de um encanador. E de onde você está, você aciona uma assistência que o cara vai lá na sua casa consertar. E deixando claro, ele não é bonito. Vamos deixar claro não, isso também. Tranquilo, né? tá preservado. Não é malhado. Mas eu tenho certeza que você confia nela e principalmente em você. Confio. Então tá bom. Mas você entendeu como é que... Eu consigo, desculpa, só pra isso daí que eu não fazia ideia. Eu posso, mas assim, é um seguro do meu bem é a minha casa. A sua casa. E minha casa, olha a minha cabeça. Na minha cabeça era o seguinte, o seguro de casa pegou fogo, você me ajuda. Mas eu falo, pra pegar fogo... Pô, é difícil. Eu não sabia que uma torneira que quebra tá segurada. Eu não fazia ideia disso. Então... mesmo? Você imagina? Então, coisas assim, desse sério, tipo... Mas me explica assim, por exemplo, olha, sério? Minha mulher tá desesperada porque o fogão deu um pau e deu um problema ali, não sei o quê. E ela vai receber a sogra dela lá para poder fazer um almoço e aí deu um problema, entendeu? Chama lá o técnico, ele tem tempo para ir lá te atender... E ele vai consertar o fogão, ela vai poder fazer o almoço. Você entendeu como é que isso traz tranquilidade e bem-estar? Sim, mas eu quero fazer uma dúvida maior. Uma coisa é casa, imóvel. Outra coisa é a privada. Quando eu faço esse seguro, eu seguro o quê? A privada, o fogão, ou ele está estabelecido como um todo? Pacote, você pode escolher. O patrimônio e o conteúdo que está dentro. Entendi. Caso de roubo de alguma coisa dentro da casa... Você tem como proteger isso. Legal. Ô Maurício, mas eu estou pensando de novo, agora não Alfredo, talvez o Zé Fernandes. Sim. Porque o Cicobi está espalhado no Brasil inteiro, cidades interior. Sim. E aí lá ele pensa assim, não, lá não tem roubo. Eu ia falar isso. Lá não tem coisa... Meu condomínio está seguro. Cara, mas deixa eu te falar, considerando as mudanças climáticas, nós não estamos sujeitos a vendaval. Pensa bem quanto custa, se fosse o caso, de ter um vendaval... na sua casa, na casa do Zé Fernandes, lá nem sei se existe essa cidade, Irunepé. Ele contrata o seguro, bateu um vento lá, fala assim, agora como é que eu vou reconstruir meu telhado? Deu um raio. Um raio que pode ter dano elétrico em algum equipamento dentro da sua casa. Eu falaria de outra forma. Aí, ó. Porque eu acho que você trouxe uma coisa seguinte, se você tem um seguro de carro, tem uma série de possibilidades que o seu carro pode ter um problema. Ok. Desde o roubo, até uma batida, até um assalto. Já falei. Enfim, o vidro, não sei o quê. A tua casa é a mesma coisa. Porque na minha cabeça, acho que você pensa assim, primariamente assim, eu vou fazer um seguro do meu carro pro meu carro não ser roubado. Só que tem uma série de outras coisas que você pode usar o seu seguro pro seu carro. Igual a minha história que eu tava contando pra você, que eu bati meu carro lá na Europa, eu tava com problema, e graças a Deus eu tava segurado, porque senão eu ia ter que pagar um carro absurdo lá. A casa... também ela pode não só... não vai pegar fogo a minha casa, não vai pegar fogo a sua casa. Não vão roubar porque é um condomínio. Não vai roubar. Mas ela pode ter um problema do encanamento. Pode. Gigante. Porque seu apartamento é velho, né? E esse apartamento vai gerar um problema. Não, vazou do seu apartamento no apartamento de baixo.
Putz. Aí, rapaz, olha... Que é quase como... Nossa, não parei pra pensar entendeu nisso. a seguridade influenciando nos aspectos sociais? Deixa eu dar um conselho. Você que tem cobertura, faz seguro. Eu já tive uma. Vai vazar embaixo. Vai. Tá bom? São 2 problemas. Não é se, é quando. Não, Quando? Vai. É isso aí. Você vê, nós brincávamos aqui, eu sou um excelente churrasqueiro. Excelente churrasqueiro. Você tem cara de churrasqueiro. Você não aceitou meu convite, mas Convite pode aceitar quando vem no futuro. dia seguinte é meio difícil voltar pro passado. Mas pode aceitar o futuro. Vou aceitar. E o meu biotipo, ele denuncia o quanto eu sou um bom churrasqueiro, porque eu sou um excelente consumidor, inclusive, das coisas que circundam o churrasco. Não confie em churrasqueiro muito magro. Exato. Então, esse é um ponto interessante. A assistência que eu mais uso do meu seguro residencial é a limpeza de caixa de gordura, meu amigo. Você já viu que tragédia que é uma caixa de gordura cheia? Ela parece um vulcão que vai entrar em erupção. A questão não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Não, para, você tá me... Não, e a severidade, e quanto vai ser sério isso. Pode acontecer ser menos sério. Normalmente nas assistências, tá, é para isso. Quer dizer, quando acontecer, você vai acionar. Você pode contar com essa tranquilidade. Não, isso eu já entendi. Maravilhoso. Eu acho que o termo aqui que a gente está mais falando é tranquilidade. Eu acho que esse é o melhor termo que vocês poderiam até utilizar. Quem fala é consumidor, não um vendedor. Perfeito. Eu, como consumidor, eu falo, se você me vende tranquilidade, eu compro na hora. Você me fala, um dia pode acontecer, eu falo, mas esse dia, né? Agora você fala, cara, agora, já que a gente é um país que pensa agora, no presente, tranquilidade é agora. Tu tá me falando assim, ó, fica tranquilo. Então, eu vou te falar de uma tranquilidade que você pode ter agora. Você tá aqui, nós estamos em Brasília, sua esposa tá em São Paulo. Tá. Imagina. Espero, pelo amor de Deus. Não, tranquilo, entendeu? Furou o pneu do carro dela lá agora. Você tá tranquilo porque você tem um seguro de carro, ela vai acionar uma assistência, eles vão lá trocar. Sim. Você entendeu? Por isso que eu falo que se a gente gosta, vou falar com o meu amigo que tá assistindo, se a gente gosta dessa coisa de viver o presente, não tem nada mais presente do que você tá tranquilo com a tua cabeça. Então, eu não quero comprar coisa pro futuro, compra pra agora, tranquilidade. Certo? Perfeito. Agora. Perfeito. Legal. Agora. Como que você acha que o Cicobi pode ajudar nessas proteções? Assim? Agora, falando de produto mesmo, que vocês trabalham com isso. Por que Cicobi? Por que não outro? O que vocês veem do produto de vocês? O primeiro ponto, eu acho o seguinte, nós não formamos no Cicobi, porque não somos nós diretamente que levamos a conversa de proteção, de tranquilidade para os nossos cooperados. São essa legião de protetores que a gente tem pelo Brasil, espalhado nas mais de 4.500 agências. A gente tem levado muito esse conceito, tá, Maurício? Olha, o produto seguro, tá, podia chamar qualquer coisa, ele é meio. O fim é a tranquilidade, o fim é a proteção. Então nós estamos, de fato, trabalhando muito para que as pessoas que conversam diretamente com os nossos cooperados levem esse conceito, levem esse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Você percebe que não é um processo de venda, é um bate-papo onde naturalmente você percebe a sua necessidade. Mas aí eu continuo o que você está falando e eu jogo para, se países como Estados Unidos e Japão tem mais... Ivan, eu não vou saber exatamente a proporção, mas 90% são pessoas que entendem a necessidade do seguro. Então você está trazendo para a gente, não é uma venda de produto, mas a necessidade, exato, né, dessa história toda do tipo assim, cara, a gente não sabe quando vai acontecer, se acontecer você já está preparado. E se não acontecer, você já está tendo a tranquilidade para você não ficar pensando nisso. Perfeito. Então eu acho que essa abordagem do nosso time que vai falar com o cooperado é importante. Mas tem muita gente fazendo boas abordagens pelo Brasil. Em termos de produto, você já percebeu que no Cicobi é possível fazer seguro de tudo. Sim, tá? Gostei disso. Então, ok, mas em várias outras entidades também é. Mas você me perguntou qual é a diferença do nosso cooperado contratar no Cicobi. Você já teve outros programas, inclusive com o nosso presidente, sobre o cooperativismo. Sim. E a gente passou ali a ideia do ciclo virtuoso. Vou dar uma interrompida para falar. Assista esse episódio. Se você chegou primeiro aqui para entender de seguros, entenda o que é o cooperativismo. Exato. Então, esse ciclo virtuoso, ele também acontece nos seguros, que são
comprados no Sicoob, que são vendidos e principalmente que são indenizados. Então, de uma forma muito simples, eu vou explicar. O nosso cooperado, quando compra a proteção, quando ele adquire a tranquilidade de um seguro, ele gera uma receita na cooperativa. E essa receita circula dentro da cooperativa, levando riqueza no seu município, na sua localidade. E no episódio de cooperativismo é inevitável da gente tratar sobre as sobras, que é aquilo que volta para o cooperado. Então, ele comprando isso dentro de uma cooperativa, gera receita e isso volta para ele como forma de sobras. Vamos pensar também na tranquilidade da cooperativa, né? Do qual o cooperado é dono. Sim. Então ele vai lá e pega um dinheiro para comprar um carro. Se roubar o carro dele, ele está com compromisso lá de liquidar o crédito. Se ele não tiver o dinheiro para pagar o seguro, ele tendo o seguro vai indenizar lá para liquidar o crédito dele. Eu não sabia disso. Aí então o que acontece? Se o crédito está bem, o cooperado também está bem. Porque vai dar mais resultado à cooperativa que devolve para ele. Porque é em comunidade. Tá, mas vamos lá. Uma dúvida que eu tenho. Eu tô pagando o meu seguro, parei de pagar, acontece um negócio. Como é que faz? Não tem proteção. Aí não tem proteção. Não tem tranquilidade. Entendi. Então não a gente tem que ter uma... Outra dúvida que eu tenho. Vocês falaram para mim que o produto mais, digamos, requisitado atualmente é vida. Segundo seria o quê? Carro? No Sicoob é alto. Alto, sem alto. dúvida. Mas sem ó, dúvida. isso aí você volta aqui um tema que a gente estava falando de mudança cultural. Por ocasião da pandemia, as pessoas se despertaram para ter o seguro da casa. Porque como todo mundo ficou em casa, trabalhando em casa, academia era em casa, ela começou a ver, ó, as coisas em casa dão defeito. Ah, porque tá usando mais. Tá usando mais. Tá crescendo Olha, muito, você tá falando, né? o home office Exato. vai fazer com que a sua casa seja mais usada do que o seu carro. O seu Você não tá se escritório está locomovendo funcionando lá. Então você pode contratar um seguro de residência com atividade profissional dentro da casa. Entendi. Então, teoricamente, casa seria em terceiro. Existe um pacote que eu possa usar 5 seguros de uma vez só e a gente faça desconto no futuro? Como é que funciona isso? Ainda não. Eu sou um cara muito tenso. Eu quero ter muita tranquilidade. Eu poderia fazer um pacotão de seguro? Ainda não existe isso, tá? Mas é uma tendência que está ganhando muita força, tá? Então a gente está estudando justamente para desenvolver. A partir do momento que você se protege mais, tá? Você já tem uma cultura de proteção natural. Então da gente poder ter descontos, poder ter Se eu já serviços, fiz do carro, eu posso ter desconto no celular. Exato. Isso é Guilherme, legal. na nossa agenda comercial do Sicoob, nós estamos trabalhando um conceito de combo. As pessoas terem o combo da proteção. Do nosso colega que está no Sicoob, lá em Caratinga, por exemplo. Minas Gerais, cidade do Ziraldo. Do Agnaldo Timóteo. Também, entendeu? Então o que acontece? A pessoa fala assim, ó, sua vida tá ok, mas o lar, aonde sua família está, precisa estar protegida também. A casa, onde você mora. E isso vale para quem está na Faria Lima e vale para quem está na Avenida Brasil, no interior de qualquer cidade do Brasil onde o Sicoob está. Eu tenho essa preocupação, sabe, porque nós estamos falando aqui para o Brasil inteiro. Sim. Tudo quanto é sotaque, tudo quanto é gastronomia. Então, isso aqui que eu vejo assim, que quem está nessa cidade do interior tem que também ser despertado para essa questão da proteção. Então, sim. A pergunta que eu ia te fazer agora, eu acho que você respondeu parcialmente, eu queria mais detalhes, que é, qual que é a tendência futura de seguradora? Assim, que você vê, quais são os produtos, os ativos que vocês percebem que, ó, isso vai virar pauta de seguro? Você falou para mim parcialmente, por que parcialmente? Que é a casa. Porque casa é uma coisa que a gente nunca se preocupou tanto. Se preocupou, mas não vai botar fogo na casa. E vocês criaram produtos dentro de seguradora de casa e tal. E aí o cara agora tá indo pro home office. Então isso daí é uma cultura nova e o cara começa a olhar e fala assim, tá dando muito defeito. Vocês estão tendo uma tendência nova do que vocês estão observando? Você vê, a gente já tratou do tema longevidade aqui. Nós estamos e não tem jeito, nós vamos viver cada vez mais. E aí isso pode vir contra aquilo que a gente falou. Pô, mas se eu vou viver cada vez mais, para que eu vou contratar um seguro de vida agora? Então, lembrando que tem as outras coberturas. Se eu ficar doente, se eu ficar inválido, e se acontecer uma morte prematura por acidente, não
por morte natural, a minha família está protegida. Mas com o aumento da longevidade, tá, os produtos, a gente está chamando agora, mas pode mudar o nome, os produtos para uso em vida, os produtos de bem-estar, eles estão ganhando uma tendência muito grande. Vou dar um exemplo, tá? O doenças graves que a gente já comercializa no Sicoob é exatamente isso. Hoje, aproximadamente 80% do que a gente comercializa de seguro de vida no Sicoob, ele sai com a cobertura acessória de doenças graves. O que é isso? A pessoa vai viver mais. Então ela tem mais tempo, inclusive, que ela pode contrair alguma doença. Então ela recebe em vida. Tem um outro produto muito interessante. Esse materializa bem também isso que eu estou falando. Se a gente vai viver mais, a gente vai ter uma população cada vez mais idosa. O que acontece muito com idoso em casa? Queda. Então já existem produtos específicos que vão dar uma cobertura em caso de queda do idoso. E com essa tendência, com essa longevidade, o mercado está se moldando a isso. Porque você vai ter mais gente frágil precisando do serviço de vocês, para você ter tranquilidade. Maurício, eu estava pensando nessa questão da longevidade aqui agora, enquanto o Guilherme estava falando. Margarida, você que está nos assistindo aqui agora, porque a gente só falou o nome de homem agora. Verdade, Margarida. Eu tô pensando, Margarida. É que geralmente o homem é o chato. Mas a mulher, ela tá assistindo e tá gostando. Mas a Margarida, por exemplo, está preocupada com os pais dela, que são idosos. Certo. E eventualmente os pais não têm o seguro na residência. Tá aí um presente que ela pode dar para os pais. Seguro na residência da casa dos pais. Então as possibilidades são enormes para esse avanço da seguridade no Brasil. Eu, recentemente, conversando com uma grande companhia de seguros do mundo que atua no Brasil, falou que na Europa já avançou muito e a bola da vez é o Brasil. Então eu acho que ainda nós vamos crescer muito e ainda melhorar essa questão da seguridade no Brasil. Os valores são baseados na pessoa, caso a caso? Como é que funciona? Maurício, você me fez lembrar de um negócio que eu estava querendo falar, mas aí às vezes a pessoa tem a sensação assim, o carro vale um tanto. E o seguro do carro, já que ele faz, ele tem mais ou menos o valor que ele paga todo ano. Ele fala assim, minha casa vale muito mais, então o seguro da casa vai ser muito mais caro. Contrário, é muito mais barato. Porque a casa não anda igual o carro no trânsito. Não tem risco tanto. O risco é muito menor. Olha, eu não sabia disso. O seguro da casa é muito barato para a quantidade de benefícios que ele te entrega. Faz sentido, porque carro você arrisca muito. Você pode passar um semáforo, você pode... Celular, hein, Maurício, também. Celular, já tive problema demais. Eu preciso do carro urgente, o seguro. Não, eu já tenho, mas o da casa eu não sabia disso, né? Verdade. Porque você pensa, o valor da casa ele é muito maior do que o do carro. Isso. Mas o risco da casa é muito menor do que o do carro. Então, a proporção que vocês fazem é baseada em riscos, né? O preço, então, é baseado no risco. Posso fazer uma pergunta bem curiosa, que não está na pauta, mas acho que seria muito interessante a gente ouvir aqui? Analisando gênero, idade... como que vocês fazem? Qual que é o que mais se arrisca, assim? O que vocês percebem, assim? Tipo, o jovem de 18 anos vale muito mais do que um cara de 40 com família. Como é que fica essa proporção? Em relação a seguro de vida... o mais velho... o preço é intimamente ligado à idade. Então, sim, quanto mais velho, maior o preço. Isso é claro. E uma tendência também cultural. O jovem tende a se preocupar menos com essas questões. Tende. Porque a gente já vem percebendo no Sicoob uma queda expressiva na idade média das pessoas que contratam seguro, tá, Maurício? Então a moçada tá... Por quê? Porque à medida que eles entendem um linguajar mais próximo à realidade, eles vão falar, realmente, seguro não é um negócio de velho. Sim. E o jovem também pula de bungee jump, né? Tem isso ele se arrisca mais. É importante a gente falar isso. Ele se arrisca mais. Aliás, veja que longevidade não é um tema de velho. Longevidade é tema de jovem, sim, como nós. Sim, obrigado. Temos que pensar realmente como é que a gente vai viver mais. Sim. Tá? Viver mais é ótimo, mas alguém paga uma conta. E você tem que se planejar com isso. Por isso que se meu bolso falasse e ele percebesse que a gente ainda não tem tranquilidade através dos seguros, certamente, como o Henrique falou, ele ia estar gritando.
Eu sei que você aí tem uma pergunta maravilhosa e eu aqui vou te representar. E a pergunta é, deu ruim aqui na minha vida, eu acabei vivendo uma tragédia, e o dinheiro do seguro, que hora chega? Eles vão pagar mesmo? Essa é a dúvida que as pessoas têm. Porque é muito legal você falar da tranquilidade e tal, e na hora H? Demora? Quanto tempo leva? Vai vir esse dinheiro? Essa é a pergunta. Perfeito, isso é importante. A credibilidade do mercado de seguros é fundamental para que as pessoas contratem cada vez mais proteção, cada vez mais tranquilidade. Então eu vou dar um número do Sicoob para você, tá, Maurício? Todos os dias, em média, no Sicoob, nós indenizamos algo como R$1.800.000 de seguros de vida para os nossos cooperados, para as nossas cooperativas. Então, todo dia, hoje, no momento que a galera está assistindo, tá, esse nosso podcast, nós estamos fazendo uma indenização de seguro de vida. E isso vai levando credibilidade. Por quê? Porque, inevitavelmente, as pessoas vão vendo que isso aconteceu com um vizinho, que isso aconteceu com um amigo, que isso aconteceu com pessoas próximas e que isso pode acontecer com ele. Mas tem um prazo do tipo assim... Não pode demorar mais, porque assim, acabou de acontecer a tragédia, meu carro bateu, não posso esperar um ano. Perfeito, existe prazo regulamentar, tá? Nós nas seguradoras temos um prazo máximo de indenização, mas pra gente o prazo máximo é apenas um dado, a gente precisa indenizar o mais rápido possível. Desse 1.800.000, hoje no Sicoob, 85% a gente paga em até 15 dias. Mas, isso eu estou falando dos seguros de vida, mas tem seguros que eu preciso pagar no dia seguinte, porque dentro dos seguros de vida existe uma cobertura chamada assistência funeral. É amanhã, não dá para esperar 15 dias, né? A gente é obstinado realmente em fazer as indenizações o mais rápido possível. Por quê? Porque aquela família já está fragilizada. Emocionalmente a gente não tem muito o que fazer, mas financeiramente ela estando equilibrada, ela consegue pelo menos respirar e entender como é que vai seguir a vida a partir daquele momento. Então, a indenização tem que ser rápida. Sim, e aí as nossas cooperativas são presentes nisso, tá? A gente está falando muito de seguro de vida, né? Seguro de casa, tal. Tem seguro de dinheiro, por exemplo? É possível segurar o meu dinheiro? Perfeito. O seguro de vida, né? E às vezes outros seguros também, mas o vida é interessante, porque ele é um produto que serve para um monte de coisa. Não vão perder, ele serve principalmente para levar tranquilidade, mas ele tem algumas utilidades. Por exemplo, no Sicoob hoje, 70% do que a gente comercializa de seguros de vida são através de um produto chamado seguro prestamista. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Vamos traduzir. É o seguro do dinheiro, tá? Então, o Maurício foi lá e tomou um crédito no Sicoob. Vamos imaginar aqui, só para materializar, tomou R$100.000 para pagar em um ano. Se o Maurício contratar o crédito com o seguro prestamista e vier a faltar, né, se ele morrer com um mês, ele pagou uma parcela só, a seguradora vai lá e quita o restante do crédito. E isso na cooperativa é fundamental, porque quem são os sócios da cooperativa? São os nossos cooperados. Sim. Se essa operação do Maurício não tivesse o seguro, essa operação, por exemplo, poderia não ser paga, poderia ir a prejuízo. E aí o prejuízo é dividido com todos os sócios. Sim. Então, esse seguro do dinheiro, do crédito, chama prestamista. Ele é muito comercializado e às vezes as pessoas têm resistência, porque entendem esse produto como um custo adicional ao crédito que ele está tomando. E agora a gente está levando uma outra abordagem muito legal, e o mercado americano, por exemplo, é o mais desenvolvido disso. É o mesmo seguro de vida, mas a abordagem é para sucessão patrimonial. Por quê? Tá? A gente deve ter um aumento na taxa aí de ITBI ou nas taxas de herança. Isso vai acontecer, cedo ou tarde isso vai acontecer. O seguro de vida é um produto que não entra em inventário. Então ele gera liquidez e eu posso indicar o meu beneficiário, eu posso indicar quem vai receber. Diferente de um processo de inventário que vai deixar para herdeiros. Eu posso, por exemplo, passar o meu seguro de vida para o meu filho? Você pode passar. Como ele é menor de idade ainda, ele vai ter um tutor que vai administrar. Não, sim, mas você pode deixá-lo como beneficiário.
Na hora que você contrata. Na hora que você contrata. Essa é uma característica... Como se tivesse num testamento. Assim. Você quer ver? Olha só que abordagem interessante. Então, tem um outro ponto, né? Ah, mas custa muito caro. Depende daquilo que você está acordando, do valor segurado. Mas a partir de R$15, hoje um cooperado pode contratar um seguro de vida no Cicobi. Eu vou refazer essa pergunta, que eu quero que isso daqui seja em forma de corte. Seguro é coisa de rico? Então vamos lá. Não é coisa de rico. Isso eu posso afirmar. No Cicobi, a partir de R$15, uma pessoa pode contratar um seguro de vida. Depois o Henrique vai falar dos seguros patrimoniais. Mas olha só que interessante. Duas coisas importantes. O rico, normalmente, ele fala assim, não, mas eu já sou rico, para que eu vou ter um seguro de vida? Justamente para esse processo de sucessão empresarial. A gente tem muito produtor rural no Cicobi. O produtor rural, a característica é o seguinte, às vezes ele tem muito patrimônio, mas não tem liquidez. Então ele tem lá 50 milhões, 10 milhões de patrimônio. Morreu. Para a família ter acesso a esse patrimônio, vai ter que ter um processo de inventário que custa muito dinheiro. Não menos do que 20% do patrimônio. E às vezes a família se complica tendo patrimônio, mas não tendo dinheiro na liquidez. Putz, não consegue tirar o não consegue patrimônio, tirar. Cara. Tá? E aí o outro pode dizer o seguinte, não, mas eu não tenho 50 milhões, 10 milhões, eu não tenho 1 milhão, eu tenho pouco dinheiro, eu ganho pouco. Mas a partir de R$15 você também pode fazer um seguro. Então você vê a abrangência que a gente tem. Basta as pessoas sentarem com as pessoas que atendem no Cicobi, que certamente ele vai ter uma solução do tamanho da necessidade que ele precisa. Sensacional. Maurício, muito maneiro esse tópico aí que você colocou para a gente falar se seguro é de rico ou não, porque isso é um mito. Eventualmente pode ser um mito. No Cicobi tem um seguro que a gente chama de seguro de Pix. Então é para rico, é para pobre, porque Pix é uma coisa que a população brasileira usa. Sim. Então ele pode contratar, dependendo do plano que ele fizer, por menos... vamos colocar um pouco mais de R$5 por mês, ele contrata um seguro para proteger o Pix, por exemplo, caso ele venha a ser forçado a fazer alguma transação, ele contrata no app. Aproveitando que você é um mineiro que tem histórias, que eu vejo que você gosta muito de histórias, você tem alguma história aqui para trazer pra gente, o quanto o seguro... Porque, assim, vocês trabalham com pessoas. Vocês devem ter... Você falou que você está com 26 anos aqui de Cicobi, certo? De seguro de vida. De seguro de vida. 13 no Cicobi. Sim, você tem bastante história aí. Me traz uma história. O quanto o seguro mudou a vida de alguém, eu acho que isso é legal. Eu poderia falar de casos meus, mas vou pegar aqui de um cooperado nosso, de uma história que eu ouvi no norte do país, em Rondônia, de uma pessoa que frequentava a cooperativa. Ele era um office boy. Ele era um office boy, trabalhava numa empresa e frequentava lá a cooperativa para fazer os serviços financeiros da empresa que ele trabalhava. E um colega nosso do Cicobi viu que ele foi ficando um pouco mais velho e tudo, e aí ele montou um negócio que era para distribuir e vender ali, na pequena cidade onde ele estava lá, de suplementos. Hoje em dia, o pessoal muito marombeiro, tal, o pessoal da maromba e tal, ele montou lá e vivia falando assim, cara, vamos fazer o seguro. Vamos fazer o seguro. Não, isso não é coisa para mim, não, eu sou pequeno. Tal. Ele falou, vamos fazer o seguro. Convenceu esse empreendedor, entendeu? E eis que, numa determinada madrugada, arrombaram a lojinha dele e levaram o estoque. E ele tinha feito seguro? Tinha feito o seguro. Sim. Então, se falar que é de rico ou não de rico... Tá aí um caso, entre tantos. Sim. Eu acho que até o contrário. Eu acho que quanto mais você não tem, mais você deve fazer. Proteger. O bolso tá gritando, me protege, me protege. Eu preciso continuar meu negócio. Tá, legal. Tem gente que tá assistindo aqui agora, você tá vendo e falando, tá, gostei. O que eu faço? O que eu faço? Tá, quero proteger. Quero começar agora, quero sair daqui desse vídeo... e fazer o meu seguro. O que eu tenho que fazer? Bom, está convencido de que seguro é proteção, é tranquilidade. Que o cara ficou até agora nesse vídeo? Exato. Esse cara tá muito convencido. Então, Maurício, pode abrir o celular que vai ter várias soluções de seguros do Cicobi no app. Mas quer conversar um pouco mais? 4.500 agências, lugares onde ninguém mais está, nós estamos lá com alguém disposto e pronto
para entender as necessidades, para propor qual é a melhor solução de proteção. Então nós temos aí todos os canais, os tradicionais, o app, contratação. Hoje a contratação, como ela exige alguns dados pessoais que a gente tem em cadastro, então é através do app. Do app do Sicoob. Do app do Sicoob. Pronto, então você baixa o app, você se informa mais lá. Inclusive vou dar até uma dica, se você entrar em sicoob.com.br/educação, você que gostou desse tema de seguros, tem uma websérie que é Quem Protege Não Teme, que eu acho que abrange mais disso que a gente está falando aqui hoje, certo? Ó, eu preciso agradecer vocês, foi um papo muito legal, achei que ia ser chato, mas foi bom. Foi bom porque tem relevância social o que vocês estão falando, é interessante, eu acho que a gente está numa fase de cultura que a gente precisa cada vez mais entender a necessidade de uma proteção e tranquilizar quem a gente ama. Eu acho que é isso que a gente está falando, o papo é tranquilidade, agradeço, obrigado Guilherme, obrigado Henrique. Maurício. Queria agradecer a você que ficou até o final, provavelmente você deve ter muito interesse nesse assunto. Indico você compartilhar esse vídeo para quem precisa aprender e entender de uma forma leve. O Se Meu Bolso Falasse tem vários episódios que a intenção é essa, deixar leve um assunto que muita gente fala é chato, eu não quero saber sobre isso. Cara, mas é 50 minutos a 1 hora que vai resolver um problema de fato da tua vida. Então encaminhe esse vídeo pro teu pai, pra tua mãe, pro teu filho, para quem tem que ter o interesse desse assunto. Afinal, a gente vive desses assuntos. Agradecer mais uma vez você que ficou até aqui, deixa o like, compartilhe o vídeo e valeu. Se Meu Bolso Falasse, mais uma vez falou. Tchau, tchau.